Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Kaoru Hana. Só que dessa vez eu não vou fazer uma análise de episódio ou como que o anime está indo, e sim abordar uma polêmica que algumas pessoas levantaram. E também não é uma polêmica relacionada ao anime, e sim aos personagens, porque algumas pessoas estavam putas em alguns fóruns falando da atitude de um personagem X e Y e outros defendendo. Então eu resolvi trazer esse tema aqui para esse vídeo e eu espero que vocês gostem. E para saber mais sobre tudo isso, vem comigo e bora lá! E galera, antes de ir para o assunto principal, só aquele pedido rápido. Se você quer apoiar o nosso canal e se você gosta de Kaoru Hana, deixa aqui um like e um hypar porque ajuda demais. A gente precisa desse apoio para continuar falando de animes menos hypados, beleza? Então para todo mundo que der esse like, esse hypar, meu muito obrigado. E vamos falar do anime em si, que é o Kaoru Hana. E nesse vídeo eu quero comentar sobre uma polêmica que eu vi um pessoal comentando nos fóruns sobre esse anime. E na verdade, como eu falei, essa polêmica não está relacionada ao anime em si, mas sim com alguns personagens. Principalmente essa garota aqui que vai estar na tela, que é a Subaru. Mas também desse outro cara aqui, que é o Sako. Porque eles protagonizaram uma cena que aflorou os ânimos de muita gente. Mas principalmente aquela garota. Porque eu vi muita gente criticando e já odiando ela. Assim, odiando de verdade aquela garota. E outras pessoas também defendendo ela incondicionalmente. O que também não é muito saudável. Então eu resolvi trazer essa discussão aqui para o canal e eu espero que vocês gostem. Mas a cena em si, que chamou a atenção e que revoltou algumas pessoas, foi uma cena que aconteceu no terceiro episódio, na saída de uma biblioteca, onde a protagonista, a Kaoruko, e o Rintaro, que é o protagonista, se encontraram lá do lado de fora dessa biblioteca e começaram a conversar. E eles estavam só conversando de boa até que a Subaru apareceu, porque ela já chegou de uma forma muito grossa, falando que ela não queria a amiga dela andando com ninguém da Chidori, né, que é a escola dos meninos, e ela foi assim extremamente grossa com o protagonista e não só com ele. Ela tava realmente, parecia meio desequilibrada, porque quando os amigos dele chegaram, eles só apareceram ali na câmera, só apareceram e deram um tchau pra ele. Ela chegou e falou assim: já apareceram os outros idiotas, e depois ainda chama eles de bárbaro. E na hora que um amigo desse protagonista tenta chegar perto da garota, ela puxa a garota perto dela. Assim, ela tava muito transtornada e eu preciso já deixar claro que a ação dela foi de fato injustificável. Eu sei que é anime e que no anime você não pode levar tudo ao pé da letra, porque sempre tem uns exageros e tudo mais. Mas como essa discussão é para tentar trazer esse comportamento para a realidade, vamos convir que a ação dela, a atitude dela foi completamente grossa e totalmente injustificável por qualquer parâmetro. Mas é aí que entra esse personagem, que é o Natsusawa, porque ele daquela galera foi o único que reagiu com alguma agressividade pensada. Então ele resolveu revidar. Já que ela estava atacando todos os amigos dele deliberadamente, ele resolveu bater de volta. E aí ele começou a falar que ela também não tinha cérebro, e aí deu uma bela de uma zoada no cabelo dela. E por fim ele ainda fala que a vida dessas riquinhas mimadas, zoando ela, é muito fácil, né? Então ele foi o cara que provocou ela, o que gerou uma outra reação também de algumas pessoas que gostaram muito do que ele falou e outras pessoas que não gostaram. E aqui entra a primeira parte, que é minha opinião de verdade, porque eu acho que o fato da Subaru ter sido desnecessária e exagerada, não tem muito o que discutir. O que ela fez não foi certo e ela mesma reconheceu lá na frente, né? Então tem gente que tenta defender ela mais do que ela mesma se defende, o que é um absurdo. E o fato dele ter revidado também é um fato, não tem discussão. Agora, começa aqui a minha opinião. E na minha opinião, esse cara, agiu muito bem. Pra mim, a atitude dele foi perfeita. Porque assim, a Subaru tava atacando todo mundo deliberadamente, inclusive os amigos dele. Então assim, é natural que alguém reaja. E ninguém tava reagindo de forma adequada. Então ele tomou pra ele mesmo a necessidade de reagir. E não adianta falar, ele deveria ter deixado isso pra lá. Cara, mais ou menos, porque o que a Subaru fez não foi no momento de raiva, no momento de tensão.
dá uma patada. Porque às vezes quando alguém é grossa com você naquele momento, que ela nem pensou, você pode deixar pra lá. Mas quando a pessoa fica um bom tempo intimidando, ofendendo, chama de bárbaro, chama de idiota, faz um monte de agressões sequenciais, pô, uma hora você tem que reagir, né? E foi o que ele fez. Ele fez aquilo, deu pra perceber que mais pelos amigos dele do que por ele. Porque ela não estava direcionando os ataques a ele. Então, sinceramente, eu achei a atitude dele bem correta, porque as pessoas não precisam ter sangue de barata, na real. E aí, muita gente começou a defender muito essa Subaru, falando, ai, mas que ela tem um trauma, que ela conta lá na frente, que ela teve um trauma realmente pesado, que ela sofreu muito bullying de garotos, de meninos, então ela tem esse certo medo e receio dos homens de forma geral, e já que a Chidori, que é a escola deles, ainda é conhecida como os piores dos garotos, ela tem um certo horror contra essa galera, e é um trauma. Então, se é um trauma, ela não escolhe, não é uma coisa que ela falou, ah, eu quero ser assim com alguém. Não é, sabe? É uma pessoa que tá traumatizada, é realmente algo que ela não controla. Então ela até tem uma desculpa mais ou menos plausível para ter algum tipo de receio, de ressentimento ou coisa do tipo. Porém, isso não serve como álibi para você ser muito babaca o tempo inteiro e daquela forma que ela foi. Porque assim, muita gente gosta de tentar às vezes relativizar esse tipo de comportamento. Não no anime, não odeia a personagem no anime, que é a função dela. Eu vou explicar isso mais pra frente. Mas a ação em si não é justificável por trauma, galera. Não tem como. Porque assim, porque muita gente desumaniza outras pessoas, mas vamos fazer o seguinte, vamos trocar a palavra alunos da Chidori por algumas outras. Vamos trocar primeiro por animais. Imagina que um cara tem um trauma de cachorro, porque ele foi mordido na infância por um cachorro, quase morreu e tudo mais. Ele tem a justificativa para não gostar de cachorros? Tem. Ele tem justificativa para ter medo? Tem. Ele tem justificativa para ter medo por outra pessoa, quando vem uma pessoa que ele gosta perto de um cachorro? Sim, ele tem todas essas justificativas. Mas você concorda que o trauma dessa pessoa não justifica ela maltratar cachorros ali pra frente? Você consegue entender que são coisas diferentes? Que o seu trauma não é uma justificativa para você ser um babaca com aquela pessoa que já tem um trauma? Porque se você vê um cara chutando cachorros, envenenando cachorros ou maltratando cachorros porque ele teve um trauma de infância, você vai falar que esse cara é um babaca. Agora troca também os estudantes da Chidori por, sei lá, mulheres de forma geral. Aí o cara foi, sei lá, abusado por uma madrasta, teve tudo de ruim, aí depois quando ele fica velho ele sai maltratando todas as mulheres. O que você vai achar disso? É tosco. Não justifica. Então assim, o trauma dela justifica ela querer se afastar, justifica ela não gostar no íntimo dela. Agora, não um tipo de reação como essa. E a reação dela, que foi o maior problema, foi o seguinte, ela não agiu isso no momento, na raiva. Ela literalmente fez uma série de ataques verbais, né? O que ela errou e ela sabe que errou. Então assim, falar que, ah não, tá tudo bem, não dá. Ela mesma sabe que deu uma mancada muito feia. E é por isso que eu concordei com a atitude do Natsusawa. Porque assim, já que ela tava continuando com as ofensas o tempo inteiro, cara, o pensamento dele deve ter sido lógico. Olha, ela ofendeu uma vez. E já que ela tá ofendendo repetidamente, e já que tinha a amiga dela, a Kaoruko, tava falando, calma, calma, pelo amor de Deus, não fala desse jeito. E se ainda assim ela tava continuando, eu acho que na cabeça do Natsusawa foi o seguinte, olha, eu não posso apelar pra empatia dela. Ela não tem empatia com a gente. Ela tá metendo pau na gente o tempo inteiro ali. Então, já que eu não posso contar com a empatia dela, eu vou ter que ganhar o respeito de outra forma. Eu vou ter que soar agressivo nas minhas palavras. Porque se não respeita por empatia, respeita pela dor, respeita por ser zoada e ser ofendida também. Então, eu acho que foi essa a ideia dele. E, sinceramente, eu repito, eu não acho que ele estava errado nessa história. Só que aí também, nesses fóruns, eu vi umas outras discussões sobre o comportamento de outros personagens, por exemplo, dos dois protagonistas, que tava muita gente chamando eles de banana por eles não terem feito nada. Primeiro, a Kaoruko, que não parou efetivamente a amiga dela, e também o Rintaro, que é o protagonista, que ficou meio bananão e não reagiu. Mas nesse ponto, eu acho que eu vou defender os dois protagonistas. Por quê? Cara, a Kaoruko é a melhor amiga daquela garota e ela não tem uma personalidade combativa. Olha pra ela, olha a construção dessa personagem e vê se ela tem algum tipo de combatividade. Ela não é o perfil dela. Então eu vejo muito mais ela falando com a amiga depois do incidente do que batendo de frente com a amiga na hora, no calor do momento. E ela tentou falar pra amiga parar, tentou
enfim, acalmar a situação. Só que eu não vejo muitas coisas que ela poderia ter feito além disso pela personalidade dela. E quanto ao protagonista, eu também entendo o lado dele, porque o Rintaro também, embora ele tenha aquela cara de marginal, ele é zero combativo. Ele não é nada combativo com ninguém. Além do que, cara, ele era a pessoa que mais tinha a perder nessa batalha, nessa guerra. Se ele entrasse na discussão, ele poderia ofender a amiga e ofender a garota que ele tá gostando. E assim, ele já tá gostando dela, ela já tá começando a gostar dele, e isso nunca aconteceu na vida dele antes. Ele é um cara bem solitário, ele poderia perder simplesmente a única chance na vida dele de dar certo com alguém. Então, assim, seria uma jogada de muito risco, e ele também não é combativo. Eu não veria o porquê que ele deveria entrar naquela briga meio desnecessária com a Subaru. Eu não vejo por que ele fazer isso, então eu não vejo como um erro de roteiro, nem muito menos um erro dos personagens. É a natureza deles, né? O Natsusawa, ele já parece muito mais provocador. Você vê que ele sempre demonstrou na obra: ah, você falou mal das minhas ajudas, não vou te ajudar para essa prova. Ele tem uma personalidade mais difícil, o que foi muito legal, porque, por exemplo, eu não tô avançado no mangá nem nada do tipo, mas eu já tô shippando esse Subaru com a Subaru com o Natsusawa, porque, sei lá, os dois são meio combativos, tem aquele jeito deles, e eu acho que os dois carregam alguns traumas, algumas coisas do tipo, então eu acho que eles vão formar um casal muito legal. Mas eu não sei se isso vai acontecer, mas eu gostaria bastante, eu já tô shippando os dois. E também nessa cena teve outro amigo do protagonista, que é aquele garoto ruivo, que eu não decorei o nome dele ainda, mas que a participação dele foi meio... enfim, ele é meio que bobalhão, ele parece ser o mais burrinho da história, então tudo que ele faz é ficar levantando a bola pra Subaru cortar a bola na cara dele, porque sabe aquele cara aquele tipo de cara que fica irritado, mas a raiva dele só faz ele ser mais zoado? Porque, pô, a menina chega e fala alguma coisa, ao invés de ele dar uma resposta, aquela que, tipo a do Natsusawa, que é uma resposta pra calar a boca, ele fala: "O que você falou?" Gritando. Aí ela fala: "Seu bárbaro." E ele fica: "O que você falou?" Ele fica que nem um idiotão. Ele é meio besta até o momento, ele não mostrou ser muito inteligente. Mas também é a personalidade dele. Só que essa cena não foi a única notável. Teve uma outra cena também que gerou algumas discussões, que na verdade aquela cena pra mim tentou justificar a cena do terceiro episódio, que é a cena do quarto episódio da cafeteria, que a Subaru chama o Rintaro, o protagonista, para ir para uma cafeteria porque ela queria muito falar com ele. E nesse momento, ela trata ele de uma forma completamente diferente. Ela ainda parecia um pouco distante, mas ela não estava sendo nada mal educada mais. O que mostra que aquilo foi um ponto fora da curva, que ela não é o tempo inteiro assim. E, inclusive, ela reconhece, e é por isso que eu não entendo as pessoas que ficam querendo justificar ela 100%, ela mesma reconhece que o Rintaro, que é o protagonista, não é um cara mau e que ela disse coisas horríveis aquele dia. Ela mesma pediu desculpa e ela mesma reconhece que ela agiu mal, mas que ela entrou em pânico no momento que ela viu, porque é por causa do trauma dela, e acabou agindo de forma errada. Mas ela mesma reconhece de que o trauma dela não justifica a ação dela, né? Ela mesma reconheceu isso e ela falou de uma forma, assim, bem diferente, mostrando que realmente aquilo foi um acaso, que você não pode julgar a personagem inteira só por aquela cena. E ela inclusive conta a história do trauma dela, do bullying que ela sofreu, de como ela conheceu a Kaoruko, que ela ajudou ela quando ela estava sofrendo bullying. Enfim, ela conta toda aquela história dela, que é até bem bacana. Mas aqui também teve um outro pessoal falando umas coisas que eu acho um pessoal também um pouco vingativo demais. É uma galera falando que achava que o Rintaro deveria naquele momento ter dado um brigueiro nela, um pra trás nela. O que seria completamente desnecessário, velho. Tipo, naquele momento que ela tava dando barraco lá no terceiro episódio, você poderia responder. Mas vai responder a pessoa depois com delay, depois que o seu amigo já respondeu ela, e na hora que essa garota tá sendo legal com você, que ela tá querendo conversar de boa com você, qual seria o propósito de dar uma patada nela naquele momento? Seria completamente desnecessário. Mas tem uma galera que acha, não, que tem que botar moral, que pelo amor de Deus. Mas enfim, mas o protagonista, muito pelo contrário, ele tratou ela muito bem. Só que aí que vem a parte complicada, porque essa Subaru, essa garota, pediu pra ele nunca mais ver a amiga dela, o que soou estranho. Mas ela conta
que os professores, no caso as professoras da Kikyo, que é a escola das meninas, odeiam mais os alunos da Chidori, que é o dos meninos, do que as alunas. Então assim, os professores têm muito ódio dos alunos da Chidori. E ela falou, cara, a Kaoruko, ela é bolsista, ela é uma pessoa querida e bolsista, e se os professores descobrirem que ela tá andando com alguém da Chidori, eu não sei o que vai acontecer com ela. E aquela escola é a vida dela, é o sonho dela. Eu não quero que ela perca tudo por causa de você, sabe? Por causa da sua amizadezinha. É melhor vocês não se verem mais. E nesse ponto, ela realmente tem alguma razão na história. E então ela diz assim, por favor, não se vejam mais. Só que aí, o protagonista tomou uma ação que eu achei a mais correta e mais honrada naquele momento. Ele falou, olha, eu não vou cumprir isso. Eu não posso fazer isso, né? E ele estava muito certo. Porque ele não foi grosso, ele só falou que ele não poderia fazer isso. E ela mesma já esperava essa resposta. E também ele não foi tão irresponsável, porque fazer um compromisso naquele momento, sem uma parte envolvida, que é a protagonista, seria um pouco infantil, tipo, eu vou decidir o que é melhor por você sem você, né? E também tem o sentimento dele envolvido. Então ele falou, desculpa, eu não posso prometer isso, eu não vou fazer isso. Mas você vê que ele levou isso pro coração, que ele ficou pensando depois no problema que a relação dele poderia causar para ela. E ele até tá involuntariamente não interagindo tanto e se afastando dela, porque ele tá realmente preocupado com ela. Porque se o cara gosta de verdade, não tá pensando apenas em si mesmo, ele vai refletir sobre isso. E falar, pô, o que eu faço agora? Né? Mas no final, também não faria sentido ele não ver mais ela. Seria muito melhor eles se verem em alguns lugares controlados, em lugares mais difíceis de ser vistos. E se eles forem vistos, era só ela inventar mais desculpa pro professor. Nossa, eu não sabia que ele era da Chidori. Nossa, eu encontrei ele por acaso aquele dia. Então ela poderia dar um migué. Não é o caminho também afastar os dois. Mas na cabeça daquela garota, da Subaru, fazia sentido. Mas no ponto de vista do protagonista, ele também agiu de forma correta. Então eu não acho que ninguém agiu errado. E por fim, só para encerrar o vídeo, eu vi um pessoal já reclamando um bocado dessa obra, falando assim, venderam tanto que os personagens dessa obra eram magníficos, eram super interessantes, mas até agora tem uma menina padrão, aquelas docinha, meiguinha, mas que não faz grande coisa. O protagonista masculino é aquele cara que não faz grande coisa também, é muito pouco proativo em vários momentos, isso age por susto ou no momento. Aí tem uma garota traumatizada, que é um trauma até comum, sofreu bullying na infância, não tem nada de novo. Então muita gente reclamou disso. Mas aí eu faço uma defesa de novo desse anime, que é o seguinte: cara, esse anime não é aqueles que a maioria das pessoas estão acostumadas, no qual um personagem meio que já vem pronto, já tem todas as características bem elaboradas, ele já tá lá meio que lapidado, ele agora só vai interagir com outros e você vê como que é a relação entre eles. Nesse caso aqui, desse anime aqui, todo mundo que acompanha o material original diz que o ponto mais interessante é o crescimento deles, então eles não podem estar lapidados. A ideia original desse anime é você começar vendo uma pessoa cheia de problemas, cheia de defeitos, muito crua e muito ainda inexperiente em vários pontos, e eles crescerem ao decorrer da obra. E essa é a proposta do anime. Uma coisa que eu sempre bato muito aqui no canal é que você tem que entender a proposta para fazer um julgamento e fazer uma crítica. Se você não tá atacando a proposta do anime, a sua crítica tá horrorosa, tá muito ruim. Então é mais ou menos por aí que segue esse anime. Tanto que tem muita gente que fala que tem dois personagens em específico que ninguém dá nada na atualidade, mas que lá na frente eles vão ser amados. Um é esse ruivinho, aquele cara que eu falei que ele parece meio burro, parece que ele vai ter uma evolução muito boa no mangá. E uma garota que até agora eu nem sei quem é. Só falaram que ela já apareceu junto com as amigas da Kaoruko, mas que ela vai ter um destaque muito bacana lá na frente. Ou seja, a construção tá só começando. Esse anime é aquele que você vai acompanhar a evolução dos personagens como pessoa. Então acho que é isso, galera. Não sei se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Eu não sei o que vocês acham, se vocês concordam comigo, pode deixar aqui nos comentários. E também eu quero muito saber o feedback de vocês, se vocês acham que vale a pena eu trazer esses pontos, essas polêmicas, entre aspas, comentar sobre a atitude de personagens, ou se vocês gostam mais do modelo tradicional, que eu falando sobre um episódio, uma resenha geral de um anime. O que vocês preferem? Se vocês gostarem desse estilo de vídeo, eu trago mais vezes, inclusive de obras como
Clevates, como o Kaoru Hana e vários outros animes interessantes na temporada, porque tem bastante personagem legal pra fazer essa análise, vai. Então, se vocês gostarem, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Eu preciso saber se vocês gostaram, senão não vou poder trazer mais, beleza? Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo e obviamente vocês vão deixar um like muito legal aqui pra mim. E é aí que entra o Saco. Não, pera. Isso não ficou legal. É melhor mudar. Agora eu não sei qual é o sobrenome desse cara, eu vou ter que pesquisar. Pera aí, Oswaldo. Puta merda. Não, essa de entrou o saco ficou feia. Vamos lá. Vamos procurar aqui o sobrenome dele.